Queridos e amados irmãos, vamos então continuar. Eu vou... Bom, a página 29, para quem está com livro, inclusive alguns irmãos que não estão com livro, semana que vem a gente providencia, tá? Mas vamos acompanhando tanto na leitura, quanto na nossa discussão e também, claro, na Bíblia Sagrada. Então vocês utilizem o livro, a Bíblia, e vamos continuar a conversa que nós iniciamos na semana passada. Eu peço que vocês participem, prestem bem atenção e interajam. Não leve as dúvidas para casa, tá bom? Então tente expor as dúvidas aqui para a gente ir construindo então o pensamento e tentando aqui já solucionando, né, qualquer dúvida aí, tá bom? A aula é enriquecida quando vocês participam, né? Quando só o professor fala, 1h40 mais ou menos, a aula ela não é tão rica quando vocês interagem, participam, fazendo, lógico, as perguntas inteligentes na hora certa, né? Isso contribui bastante. Então tentem sempre se manter no tema, e quando eu não responder uma pergunta ou outra, eu vou justificar o porquê que eu não estou respondendo. Porque como eu sei as matérias que nós vamos tratar e de repente a pergunta que é colocada, ela é mais pertinente em outra ocasião. E eu sei que vai demandar tempo, inclusive, para responder aquela pergunta, e aí eu vou dar preferência para, na ocasião oportuna, eu trazer toda uma abordagem e mais um conteúdo que seja mais satisfatório do que só responder sim ou não, ou aquelas frases prontas e tal. Porque o nosso interesse, amados, é aprender, ainda que seja uma coisa de cada vez ou de cada semana, mas de uma maneira mais profunda, não é? Do que falar um monte de coisa, ter diversas respostas, mas de uma forma superficial. Então a proposta nossa aqui do ID Avançado Teológico é que a gente aprenda gradualmente, pouco a pouco, mas de uma maneira satisfatória no nível de teologia, tá bom? Só justificando, só para os irmãos que talvez estão chegando aí, os estão caminhando um tempo, já sabem, né? Tem hora que eu não respondo, né? Tem hora que... Falou, irmão, em outra ocasião a gente vai falar sobre isso aí, né? Segura um pouquinho a ansiedade, a curiosidade, mas vocês, por favor, falem tudo. Entrega tudo, como diz o pentecostal. Não leve nada para casa, não. Vocês têm alguma dúvida do que falamos na semana passada? Algum ponto que talvez não ficou muito claro? Visto que a aula foi panorâmica, aquela visão panorâmica, aquela aula mais pontuando, né? Não se aprofundando, que foi uma aula introdutória. Então, de repente, sim, o que foi que ficou? A questão da brecha, sabe? Oh, meu pai, a brecha. Sim. Você dá a brecha, você dá espaço para o inimigo entrar, porque eu lembro que você mencionou na aula, e no final ficou eu, Thaís e aquela moça, né? A gente ficou conversando sobre isso, e a gente comeu assim, Porque foram frases soltas, né, Jéssica? Foi a única coisa que realmente eu fiquei... Tá. Nós vamos, de fato, trabalhar isso um pouquinho mais à frente. Eu digo que daqui talvez uma ou duas aulas, não é só para não deixar sem resposta mesmo. O que acontece? O que eu falei na semana passada foram alguns pensamentos e algumas frases e palavras dessas pessoas que trabalham o tema batalha espiritual de uma maneira equivocada, tá? Então é por isso que eu fui falando... Opa, aí ó. Isso, pode desligar o trem, aproveitando os demais, né? Não tem nada não, isso acontece nas melhores famílias, viu, Alberto? Então já aproveitando aí, foi combinado, o Alberto falou, vai ser só pro pessoal, né? Então isso, vai pondo a mão no bolso, na bolsa, põe aí quem às vezes precisa, né, ficar aí porque está em estado de atenção, de alerta, alguma coisa, não desligue. Mas aqueles que não têm essa situação, tire a bateria, arranque a bateria para não ter risco desse negócio, né, do inimigo entrar e o tranca-byte e atrapalhar. Mas vamos lá, amados. Eu não lembro o que eu estava falando. Da brecha. A brecha, isso. Não só a brecha, mas eu digo assim, o que eu falei. Então a gente vai retomar, né, esses pontos e trabalhar um pouquinho mais. Então, nesse sentido de que alguns falam assim, você deu brecha para o diabo. Essas palavras, elas não vêm sozinhas. Aliás, as palavras trazem conceitos e outras ideias. É por isso que a gente precisa entender um todo, né? Então, geralmente, essas pessoas que falam, você deu brecha para o diabo, você deu legalidade para o diabo, né? Você deu autoridade para o diabo ir lá e bagunçar com a tua vida. Bom, existe todo um conceito errado a respeito disso, né? Primeiro, não se entende muito bem, essas pessoas, a questão da própria salvação do cristão, e nós vamos tratar sobre o cristão regenerado. É possível um cristão genuíno, ele ficar possesso, né? Possuído por um espírito imundo?
É assim que Deus age, é assim que Deus se relaciona conosco. Nós obedecemos, Deus abençoa. Nós desobedecemos, Deus amaldiçoa. Ou então solta os cão atrás, né? Será que é assim que Deus se relaciona conosco? Será que se eu desobedecer a Deus de alguma maneira, o diabo de fato tem direito de vir bagunçar a minha vida? Vir destruir a minha vida? Será que áreas da minha vida, quando eu de fato não obedeço à risca, segundo a lei, o diabo acha uma brecha e entra ali e acaba com a minha vida? Será que a Bíblia, ela de fato dá a entender que isso é uma realidade? Não, amados. Já responderam não. Claro que não. Nós precisamos entender, é claro que a gente vai precisar construir todo esse pensamento para chegar lá no final. Então nós tivemos uma aula introdutória, onde eu falei um monte de coisa superficialmente. Hoje que a gente vai retomar um ponto, outro ponto e assim por diante. Então é claro que ainda vai ficar um monte de interrogação na cabeça de vocês. Tenha um pouquinho de paciência que nós vamos, acredito, que daqui a 4 ou 5 aulas no máximo, onde a gente encerra, vocês vão ter uma série de questões aí respondidas, espero eu. Mas a gente, claro que vai até lá, e vocês percebendo que eu tratando do assunto não trago a resposta contente, aí sim vocês vão fazendo as perguntas, tá? Então eu vou retomar um pouquinho mais pra frente, tá bom, Jéssica? Tudo bem? Então o que eu quero tratar com vocês hoje é sobre a soberania de Deus, né? Isso está aqui no nosso livro, A Soberania de Deus, na página 33. Página 33 nós vamos falar sobre a soberania de Deus. Porque existe alguns fundamentos, aqui são 4 princípios fundamentais, né, que nós precisamos entender. Um deles é a soberania de Deus. Então a gente vai precisar entender o que é isso, né? O que quer dizer soberania de Deus? Segundo princípio, que tem coisas que só Deus, aliás, as coisas de Deus só podem ser conhecidas pelas Escrituras. Então não há uma fonte de revelação que a gente possa entender essas verdades e outras verdades mais espirituais por outra fonte, né? Por outro livro. Não, é só a Bíblia Sagrada. O terceiro princípio é que o homem é um ser decaído e está debaixo do juízo de Deus. E o quarto princípio que a gente vai tratar é justamente sobre isso que eu estava falando, sobre o crente regenerado, né? Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Então nós vamos trabalhar essas 4, 5 aulas, esses 4 pontos, tá bom? E daqui vai derivando então todas as nossas questões e tudo mais. Então tratamos sobre a soberania de Deus. Amados, nós temos que entender que não existe 2 reinos. Não existe 2 reinos. Eu falei de uma maneira até brincando na aula passada. Se eu não falei, vocês me falam, André, você não falou isso não, porque às vezes eu penso que falei, mas não falei, né? Porque a gente fala todo dia tanta coisa em tanto lugar, não sabe nem onde é que fala. A minha preocupação só é o que eu falo. Onde, eu já nem me preocupo mais, que eu não guardo mais. Mas eu acho que eu falei foi aqui mesmo, né? Que no Facebook tinha aquela imagem né, o cão e Jesus no braço de ferro. O que está por trás dessa imagem, né, dessa figura? É que de fato existe uma batalha entre Deus e o diabo, onde existe 2 reinos, onde existe o reino do diabo, né, o reino das trevas, e existe o reino da luz, ou o reino de Deus. Não existe essa possibilidade de 2 reinos. Quem pode entrar, fica à vontade. Acho que tem um lugar, não tem aí? Tem? Então vá se ajeitando. Que é igual a lotação de Zona Leste, sempre cabe mais um. Não existe, amados, tá certo? Essa possibilidade de 2 reinos. Deus, ele é Senhor, ele é soberano, ele é Deus. Tudo abaixo de Deus foi criado por Deus ou se originou em Deus. O que se desenrolou e o que se deu depois é outra história. Mas tudo se origina de Deus. Todas as coisas vêm de Deus. Todas as coisas emergiram de Cristo pela sua palavra criadora. Então ele criou, a Bíblia diz, em Colossenses capítulo 1, vamos ler já o texto de Colossenses, capítulo de número 1. E aí nós vamos sempre tentar recorrer a textos bíblicos em cada afirmação, tá? Para a gente se basear aqui e não ficar apenas num conceito elaborado, mas sem base. Colossenses, capítulo de número 1, versículos de número 15, 16 e 17. Lembrando que nós estamos falando sobre soberania de Deus. Deus como sendo soberano, Senhor de tudo e de todos.
Todos estão me escutando aí, né? No fundão, tá tudo aí. Mas... é que eu não estou vendo alguns e não se aproveite para dormir não e cochilar, viu? Porque fica a cabeça baixa assim, você está meditando, lendo, e às vezes está dando aquela pescada santa, né? Capítulo 1 de Colossenses, verso 15 até o 17. 15, 16 e 17. Soberania de Deus, amados. Diz assim um texto: o qual é a imagem do Deus invisível. Isso está falando a respeito de Jesus, tá? Da segunda pessoa da Trindade aí, o Filho. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Vocês sabem, eu não sei se sabem, mas é que a gente já teve, alguns tiveram angelologia, não sei se todos, né? Tronos, dominações, principados e potestades são termos que se referem a seres celestiais, independente de anjos ou demônios. Tá tranquilo isso aí? Né? Então, tudo isso foi criado, olha só, por Jesus. Todas as coisas visíveis e invisíveis, sejam esses seres celestiais, de que ordem for, tudo foi criado por e para Ele. Então Jesus é aquele que é criador. Tudo que existe, todas as criaturas que existem, são criaturas. Sendo criaturas, são infinitamente inferior ao Criador. Tá certo? Então Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Deus é Senhor no inferno. Embora, eu já expliquei semana passada, que esse conceito de inferno também é equivocado. Expliquei também, né? Expliquei? Tá? Eu não lembro mesmo, não é pegadinha não. Como eu falei um bocado de coisa, então sinceramente eu não me recordo de tudo. E aí, essa ideia de que existe um inferno onde é como se fosse um reininho de Satanás, uma antessala de Satanás, um escritório do capiroto, alguma coisa assim, essa ideia também, essa teologia é popular, não é bíblica. A Bíblia não afirma isso, tá certo? Satanás está nas regiões celestiais, ou seja, está aí nos ares, está por aí. Depois a gente trata isso em outra ocasião, né? Esse termo, mas só para dar a entender que ele não tem um espaço geográfico seu, onde ali ele domina e ali ele dá ordens e governa. Não, tudo está sob a autoridade de Deus, sob a visão de Deus, a supervisão de Deus, sob a autoridade de Deus, o domínio de Deus. Então tudo, diga, eu não estou igual o Paulo aqui, ouvindo e não vendo. Ai, tu, pensei que era Jéssica. O senhor disse que o inferno é um lugar intermediário onde estão as pessoas que morrem sem Cristo. E aí as pessoas dizem que quando Jesus morreu, ele desceu lá no inferno e tomou a chave da mão de Satanás. Foi nesse lugar que ele desceu? Ou ele nem desceu e foi lá e tomou a chave? Não precisou descer, né? Vamos lá, então rapidinho pra gente tentar esclarecer. Vamos ver aqui pra... Opa, inverti o trem. Irmãos, eu não sei se vocês sabem, mas eu sou um exímio desenhista. Eu fiz um curso assim bem... tá, só para fazer aqui isso aqui, ó. Vou fazer o contrário, aqui mais alto, né? Então aqui entenda como chamado o paraíso, né? Paraíso. Aqui, abismo. E aqui o tal do Hades. Hades que é o inferno, né? Conhecido como inferno. Antes de Cristo. Calma aí, mas eu sou um pouco vaidoso. Se eu não sair assim todo na foto ou na filmagem, não porque fica estranho, né, para quem está assistindo. Depois a gente edita tudo isso aí, só que não. O paraíso, o abismo e o Hades. Essa era a configuração do mundo, vamos dizer assim, dos mortos, ou mundo espiritual, melhor dizendo, tá bom? É porque muitas vezes esses termos, eles não são assertivos no sentido de falar, olha, que a gente percebe aqui que é quase uma região só que há divisões. Então o paraíso é onde ia, antes de Cristo, todos aqueles que morriam pela fé no Cristo. A salvação sempre foi pela fé, no Antigo e Novo Testamento. Nunca foi por obedecer às leis, nem por obras, nem por nada. Sempre foi pela fé. Isso está escrito em Hebreus, capítulo de número 11. Me ajudem no versículo, deve ser 16, 17, alguma coisa assim.
que diz que todos eles morreram na fé, sem terem recebido a promessa, mas confessaram que eram peregrinos estrangeiros na terra e tal, e tal, e tal. Me ajudem aí na referência? 13, 11, 13. Pode ler, Thaís, por favor. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Isso, exato, é isso aí. Então todos eles, os antigos, né, a referência é sobre os heróis da antiguidade, morreram na fé, pela fé. A salvação sempre foi pela graça, por meio da fé, tá certo? Sempre foi. Nunca foi por obras, nunca foi por obedecer à lei de Moisés, nunca foi por seguir os rituais, né, cerimoniais, aquela coisa toda do Antigo Testamento. Porque ninguém conseguiu obedecer à lei a ponto de ser salvo por ela. Até seria se cumprisse tudo. Mas não teve um ser humano que fez isso, a não ser o próprio Cristo, né? Então, só para entender, então todos os salvos do Antigo Testamento, eles iam para um lugar chamado de seio de Abraão, paraíso, lugar de delícia, são os termos que a Bíblia usa. E aí tinha um abismo, né? O abismo é onde a Bíblia, inclusive, vai dizer em Apocalipse, e em Judas também, se não me falha a memória, onde estão alguns demônios aprisionados. E aqui o Hades. Onde que a gente vê isso aí? Em Lucas, capítulo de número 16, a gente vê essa referência que vai falando sobre isso. Onde tem o rico e tem um mendigo, né? Até não pode falar algumas palavras mais, né? Hoje está um negócio, né? Morador de rua. Não é nem morador de rua, situação de rua. Situação de rua. É porque hoje tem todos os termos assim, né? Um dia a irmã falou assim, ó, não chama ninguém de anão não, tem que ser chamado de verticalmente prejudicado. Ficou louco? Politicamente correto, você tem que falar o termo certo, né? Então o camarada foi lá na mercearia e disse, dá uma nega maluca, vocês sabem que é um docinho, né? Pois eu vou te processar. É um afrodescendente com deficiência mental, é assim que tem que pedir. Brincadeira, tá, irmão? Então só pra vocês não dormirem aí. O mendigo, né? E o rico, o mendigo chamado Lázaro e rico, eles morreram. Então diz que o mendigo, ele foi para o paraíso e o rico foi lá para o Hades. A Bíblia diz que ele estando aqui, o mendigo, com Abraão, ele estava aqui e viu do outro lado o rico. Foi isso? Ou vice-versa? A questão é que o rico estava aqui e ele visualizou aqui tanto o Abraão, então ele conseguiu ver. Era uma distância que dava para ver um lugar do outro, porém não dava para ultrapassar daqui para lá. Isso foi a resposta do Abraão. Quando ele disse, pai Abraão, diz aí que Lázaro molhe, né, na ponta do seu dedo, aí para trazer aqui um refresco para mim, uma água, alguma coisa assim. Senão ninguém pode passar de lá para cá e nem de cá para lá. Daqui para lá e de lá para cá. Então é aquela conversa toda que vocês já sabem. Eu só quero trazer para vocês um texto bíblico que dá a ideia de que essa era a configuração antes de Cristo. Depois que ele morre e ressuscita, Efésios, rapaz, tem um negócio aqui, cara. Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 8, vai dizer que Jesus, quando ele ressuscita, ele leva isso aqui, ó, ao céu. Tá? Ao céu. Terceiro céu, onde é a habitação de Deus. Então isso aqui muda. Tá? Isso aqui muda. Aí ficou então a mesma situação aqui de demônios e perdidos. Então esse lugar aqui é o lugar onde fica aqueles que morreram sem Cristo. Estão apenas esperando o julgamento final. Em escatologia, tudo isso aqui eu vou detalhar, trazer textos bíblicos e tal. Alguém já teve lá? Teve, não foi escatologia? Vocês lembram, né? Então, tem os irmãos que já estão quase concluindo, né? Então a gente já explicou tudo isso aqui. Mas só para que vocês entendam. Então a Bíblia diz que esse lugar é um lugar, é uma antessala que a gente chama. É um lugar intermediário. Tá? Então aqui não é condenação eterna, como esse lugar também, embora levado ao céu, também não é o lugar definitivo dos salvos. Haverá ainda um período da grande tribulação, haverá um período ainda onde as pessoas serão julgadas e recompensadas, e haverá sim o definitivo céus e terra e etc. Só para a gente compreender. A questão é que esse lugar aqui é conhecido como lugar dos mortos, onde estão alguns demônios que estão aprisionados, estão lá mesmo, a Bíblia vai dizer isso tanto em Judas quanto em Apocalipse, e aqui está os perdidos. Satanás não está aqui. Os demônios não estão atormentando aqui os perdidos.
E os demônios que estão aprisionados aqui não saem e não fazem o que querem. Esse lugar, que não é um lugar geográfico, mas existencial, está no domínio de Deus. Deus, ele está aqui. Não é que Deus está aqui. É que esse lugar está em Deus. Que a gente precisa entender. Existe algum lugar que Deus não está? Não. Mas a questão não é porque Deus está presente em todos os lugares. É porque todos os lugares estão em Deus. Porque fora de Deus não existe absolutamente nada. Atos dos Apóstolos. Isso aqui está terrível. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. Capítulo de número 17, versículo de número 28. Pronto, vou pegar a minha ferramenta aqui. Vou pegar a ferramenta prestada, né, mano? Depois que cai aí a gente não consegue fazer flutuar. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. Me ajudem aí, verso 28. De vez em quando eu misturo as referências, tá? Nele nos movemos, existimos, respiramos. É mais ou menos isso que vai dizer Paulo aos pagãos para falar sobre o Deus verdadeiro, né? Nele. E Paulo está falando nele todos os seres humanos e tudo que existe. Nele nós respiramos, nós existimos, nós nos movemos. Nós lemos aqui em Colossenses 1, 15, 16, 17 que, aliás, nós lemos só 15, não foi? Foi, né? Nossa, eu interrompi aqui para falar tudo isso, né? Depois, hein? Depois a gente volta então para completar a soberania de Deus. Não, vamos ler, que a gente já vai ter ideia agora. Pode ler quem estava lendo? Era tu? É isso, né? Quem é que estava lendo? Priscila? Quem estava lendo? Aí leu 15. Aí eu interrompi porque eles fizeram alguma pergunta. Irmãos, é assim, vão se acostumando que é daqui para pior, viu? Sexta-feira, essas horas, você acha que eu tô... O Colossenses, capítulo 1, versículo 15, nós lemos no 16 e 17. Pode ser, Thaís, você, por favor. O qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele. Ó, que coisa interessante. Isso aqui é uma ilustração fantástica, elaborada com a maior criatividade que o brasileiro pode produzir. Então, imagine que isso aqui é Deus, tá? Isso aqui é Deus. Tudo que existe, visível e invisível, anjos, demônios, seres humanos, galáxias, tudo, tudo, tudo. E é muita coisa, viu? Muita coisa. É isso aqui, representa isso aqui, ó. Então, Paulo está dizendo que tudo se move, tudo existe em Deus. Tudo, tudo, tudo. Se alguma galáxia, algum mundo, algum demônio, algum ser humano, algum bicho saísse de Deus, cairia na inexistência. Se desintegraria, simplesmente não existiria. Nenhuma molécula sequer. Então tudo que existe, existe em Deus. Deus é o sustentador de todas as coisas. A gente pensar num Deus, porque a gente foi treinado a pensar em um Deus que é maior do que a Terra, que é maior do que os outros deuses e tal, não é? Irmãos, nós não temos a capacidade, a condição, a imaginação mais fértil que for, a capacidade intelectual, mais erudito, poeta, que for para compreender quem é Deus. Nós, o que sabemos de Deus é aquilo que Ele decidiu se revelar para nós nas Escrituras e na natureza. Pode ter certeza que é uma partícula de Deus que Ele revelou para nós. Partícula. Ele é infinitamente, assustadoramente, muito, mas muito, tudo aquilo que a gente ainda consegue falar de Deus e ainda tudo aquilo que a Bíblia traz não é nem uma gotinha de Deus, que é esse oceano monstruoso. Então Deus, tudo é sustentado por Ele, está nele. Inclusive o próprio inferno está em Deus. Inclusive o próprio Satanás está em Deus. Porque nele tudo se move, existe. Tudo foi criado por Ele e para Ele. A questão é que se rebelaram. A questão é que nem todos reconhecem Ele como rei de fato. Ele é rei por direito e acabou. Então quando Ele quer mandar, Ele manda. Ele é soberano. Ele dá ordem. A terra abre a sua boca. Ele dá ordem e o vento
gira para o lado que ele quer. Ele dá ordem e a terra para. Ele dá ordem e o mar se abre. Ele dá ordem e a mula fala. Ele dá ordem e a baleia engole o profeta e vomita no lugar exato, na entrada da cidade, não erra nem endereço. Ele é Deus, irmãos. Ele é Deus. A gente precisa então entender a soberania de Deus. Ele é Senhor. Senhor da história. Ele está conduzindo a história. Ele governa a história. Ele governa os governantes. Ele decreta. E o decreto de Deus é irrevogável. Ninguém pode desobedecer uma lei que Deus estabeleceu. Todas as vezes que as pessoas tentam desobedecer uma lei que Deus estabeleceu, pode ter certeza que vai dar alguma coisa muito errada na sua vida. Quando não perder a própria vida. Né? A lei da física, por exemplo. Tenta quebrar ela para você ver. Se quebra todo. Né? Tenta desobedecer uma ordem direta que Deus deu. Não tem jeito. É impossível fazer isso. Direto, eu estou falando, Deus ecoou do céu. Deus falou alguma coisa. Se vai ser assim, faça isso. E se não for obedecido, amado, pode ter certeza que, de alguma maneira, isso vai ser cumprido. Ainda que diretamente para uma pessoa foi ordenado, essa pessoa não fez. Aquele decreto vai ser cumprido. Né? Então é por isso que é bom a gente entender que as ordens de Deus devem ser obedecidas, não é porque há uma recompensa, é porque elas são soberanas e elas são boa, agradável e perfeita. É o que diz Paulo em Romanos 12, 2, né? Se não faz mais, 1 ou 2, vai dizer isso. Então ele é Senhor, ele é soberano. Não tem possibilidade alguma de qualquer demônio, próprio Satanás que seja, desobedecer uma ordem direta de Deus. Se Deus disse, olha, demônio, vá lá e perturbe uma pessoa, ele vai lá e perturba. E Deus dá essas ordens estranhas, né? Não lembra do Saul? Foi Saul? Um espírito mau da parte de Deus foi atormentar o Saul? Olha só que coisa para nós assim meio confusa, porque Deus ele manda nos demônios também. E Deus tem os seus propósitos que a gente também não consegue entender, não consegue estar muitas vezes assim entendendo por que Deus agiu dessa forma e daquela forma. Nós não entendemos, amado. É por isso que nós somos convidados a andar e viver pela fé. Se vive pela fé quando a razão, quando as nossas experiências não dão conta, quando as explicações não dão conta, quando foge todo um raciocínio humano para explicar situações, a gente é convidado a viver pela fé. Porque a fé não é acreditar no poder de Deus. A fé não é ter experiências com o poder de Deus. A fé é acreditar quem Deus é, no caráter de Deus. Porque é muito fácil acreditar no poder de Deus. Nem exige fé, exige lógica. Um pouquinho de inteligência. Não é não? O que vocês acham? Se ele é Deus, tem poder, todo poderoso. Então acreditar no poder de Deus é uma coisa que não exige muita coisa, né? Um pouquinho de massa encefálica, massa cinzenta, tic-teco, córtex frontal dá conta de entender isso. Então ele é poderoso, ele tem todo o poder. É Deus, ué. Agora, viver pela fé é acreditar naquilo que Deus disse, naquilo que Deus é, nos seus atributos e no seu caráter. Mesmo quando as coisas não estão do jeito que a gente entende que deveria estar. Não é? Mesmo quando a nossa lógica humana é contrariada por ações de Deus. Mesmo assim a gente descansa na fé. Isso é um desafio enorme. Eu estou falando de uma teoria, e a nossa teoria sempre vai ser muito mais fácil do que a prática, mas esse é o desafio nosso. Acreditar na soberania de Deus. Por que aconteceu isso? Não sei. Tem pessoas que acham que tem explicação para tudo, né? Professores de teologia, pastores, pregadores, gente que tem experiência com Deus e tal. Tem gente aí que tem experiência com Deus até umas horas, né? Aí acha que já manja tudo, né? Porque já viu Deus, já viu os anjos, não sei o que e tal. Aí acha que é o expert, né? Não é? Se acontece qualquer coisa assim, ele tem uma resposta. Quando não tem a resposta, fala assim, Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas, amado. Deus sabe, eu que não sei. Ele sabe mesmo. A questão, amado, é que nós somos convidados então a acreditar no caráter de Deus. E Deus disse que é. Quando a gente se relaciona com o poder de Deus, nós não somos melhores do que os demônios. Porque, na verdade, é uma relação de interesse. E é uma relação que a gente gosta. Porque nós não somos poderosos. Ele é. Quando eu me relaciono com o poder de Deus, o que eu penso? Deus está do meu lado, o poder está do meu lado. Sim, não é? Então a gente até se esquiva de algumas responsabilidades. Deixa eu deixar Deus aqui quieto. Viu a criação?
para que a gente entenda a soberania de Deus, a gente precisa entender o caráter de Deus. Deus é um ser bondoso, amoroso, e Ele é amor. Não é que Ele tem amor, Ele é amor. Aliás, a única coisa que de fato a Bíblia revela de uma forma clara para nós é que Deus é amor. O resto tudo é um mistério. É um mistério para nós. De Deus nós não sabemos absolutamente nada. Sim. Desculpa, Não que isso. dá uma referência disso de Deus é amor, porque eu vi um burburinho esses dias que a Bíblia não fala que Deus é amor, ele fala que Deus é justo, santo e tal, mas não fala que Deus é amor, e isso é um equívoco. Não. A própria essência de Deus é amor. Eu não sei se eu vou ter condição agora de lembrar o versículo, né? Tá, mas eu afirmo categoricamente, sem medo de errar, que a Bíblia ela não fala nem só uma vez, mas a Bíblia ela mostra claramente que a essência de Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus, inclusive. É 1 João, né? Eu ia buscar aqui em 1 João. Se alguém puder me ajudar em 1 João, eu sei que tem aos montes essa declaração que o amor, ele é a característica de quem conhece a Deus, de quem é nascido de Deus, de quem é de Deus. Olha só, de quem é de Deus. Eu acho, Thaís, que é no Antigo Testamento que tem essa frase direta, Deus é amor. Né? Eu acho que é no Antigo Testamento, eu não vou lembrar agora, mas eu afirmo categoricamente, mas eu pego lá e jogo para vocês no WhatsApp, tá bom? Prometo, se vocês me lembrarem. Achou, Luciano? Diga, meu irmão. 1 João, capítulo 4, versículo 8. 4 e 8. Tá, pode ler, por favor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aí, ó. Então, pronto. Curto e grosso. Curto e grosso. Então, tá vendo só? Que a gente às vezes afirma coisas por falta de um conhecimento, né? Mas tudo bem, é o processo de crescimento e tal. Mas não só aqui, como eu disse, né? Vários textos da Bíblia que eu lembro diretamente, não lembro, mas eu sei que é lá no Antigo Testamento que tem essa frase também. Aqui eu não me recordava. Me recordava que em João, sim, ele fala aos montes sobre a questão de Deus ter essa característica de amor. E quem é de Deus ama. E quem não é de Deus não ama. E quem é de Deus está na luz. E quem não é de Deus, aliás, quem ama está na luz. Quem não ama está em trevas. Quem ama conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus. Joãozinho é bem assim, suave, né? Quem ama é de Deus. Quem não ama não é de Deus. Né? O apóstolo do amor. Né? Você ama, meu filho. Você é de Deus. Não ama, é do Satanás. É assim, coisa assim bem, né, amorosa. Sabe daquele pregador assim bem... Então, queridos, o que nós sabemos de Deus de fato é que Ele é amor, é a sua essência. Porém, nós temos a experiência de amor que não é o amor de Deus. Porque as nossas experiências de amor, elas sempre vêm contaminada pela nossa pecaminosidade, que entende que amor é sempre aquilo que é bom para nós. Só que nós não sabemos o que é bom para nós. E muitas vezes, na verdade, nós achamos que é bom para nós, mas ali está um egoísmo, não é? Tem gente que acha que amor é nunca corrigir, é nunca ser sincero, é nunca falar a verdade para o outro. Tem gente que acha que amor é nunca corrigir uma criança, às vezes até de uma forma mais enfática, né? Uma forma mais, assim, incisiva, de uma forma assim, havaianesca. Eu estou falando da Havaianas, entendeu? De uma forma assim, né? Eu sei que é o último recurso, não é o primeiro que a gente usa, né? Você sabe que tem uma cautela muito grande aí, né? Do ECA contra... Algumas coisas do ECA também eu acho uma meleca, mas a questão ECA é o Instituto da Criança e Adolescente, tá, irmão? Eu não sou a favor de espancar a criança, nada disso. Eu sei que existe, inclusive, recomendações bíblicas para que a gente possa corrigir fisicamente, em alguns casos, em última instância, a criança quando ela afronta a autoridade daqueles que deveriam ser para ela autoridade e representantes de Deus. Entendeu? Elaborei assim que é para não ter processo. De qualquer coisa é processo, é um negócio terrível, né? Mas a Bíblia diz, fustigando a criança com a vara, não vai matar ela não, e vai livrá-la do inferno. Provérbios diz isso aí. Então, só voltando aqui para Deus, para que eu não faça aquela salada e desvie, né? Então, de Deus nós sabemos que Ele é amor. Só que o amor de Deus não isenta a repreensão e nem a punição. Só que a punição de Deus não é meramente... a correção de Deus não é meramente punitiva e sempre é corretiva. Tá certo, né? Eu falei? A correção de Deus não é meramente punitiva e é sempre corretiva.
Não é assim. Preventiva. O castigo, não, eu estou misturando as palavras. O castigo de Deus nunca é, em primeira instância, punitiva, e sim sempre corretiva. O Apocalipse 3:19, acho que é 3:19 de Apocalipse, depois a gente vai para Hebreus, capítulo de número 12 também, vai trazer essa realidade que Deus, ele inclusive castiga a todo que ama e trata por filho. Porque qual é o filho que não tem correção? A resposta é o bastardo. O bastardo não, mas o filho legítimo, ele tem correção. Então, Apocalipse 3:19, não é isso? Sim. Eu castigo, repreendo a todos quanto amo. Hebreus capítulo de número 12, deve ser lá pelos versos 7, 8, 9, 10, 11, 12. 6 até o 12 então. Daniel, lê aí, pelo menos até os 9, 10. Eu vi que mais de 6, André. 6 é assim, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que receber por filho. Continua? Pode ler, meu irmão, que tem um negócio bom pra frente. Se suportar-vos a correção de Deus, vos tratará como filhos, porque o filho a quem o pai não corrigirá, mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, logo sois bastardos e não filhos. Isso, 9, pode continuar no 9 também. E o 10 ainda, né? Além disso, tínhamos nossos pais segundo a carne para nos corrigir e nos reverenciarmos e nos os reverenciarmos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai do Espírito para vivermos. Acho que é plural, não é não, Daniel? 12 espíritos, né? Isso. Isso. Porque aqueles que na verdade por um pouco de tempo nos corrigiam, como também lhes convinham, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda correção no momento não parece ser causa de alegria, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça aos que são exercitados por ela. Isso, até o 11, né, Barão? Isso. Até o 11, esse é o texto completo mesmo. Então, o escritor dos Hebreus está dizendo de fato que Deus ele age assim, ele é amor, mas ele corrige. E essa correção de Deus é que muitas vezes vem de uma forma que para nós é confusa. Por exemplo, amados, nós vivemos em um país, em uma geração que tem na sua cabeça, nos seus ouvidos, no seu coração, uma mensagem que não é evangelho, mas ela vem como mensagem de evangelho, como mensagem das Escrituras, que é impensado no nosso país, que está assim, mais contaminado, como a teologia da prosperidade invadiu o nosso país como um câncer, deu metástase, PT. Como que o homem de Deus, a mulher de Deus, por ser fiel, dizimista, contribuinte, ora, né, obedece à risca, jamais o diabo vai fazer nada e nem vai dar nada de errado com ela. E muito menos por via do diabo. Muito menos. Mas não é o que a Bíblia diz. Quando a gente pega 2 aos Coríntios, capítulo de número 12, tinha um homem de Deus, um servo de Deus, chamado Paulo. Eu acho que todos vão concordar que Paulo era assim, esforçadinho, né? Para servir a Deus, não é, meu? Né? Porque assim, você pega esses camaradas que vai trabalhar essa teologia da prosperidade, que trabalha o triunfalismo, se você faz tudo à risca, você vai ser blindado por Deus, colocado numa redoma. Se você escorregou, então Deus joga uma maldição, alguma coisa assim, ou desprotege você, você não pagou a mensalidade, tira o seguro, a cobertura, e aí o ladrão vai lá e rouba tudo. Eu estou brincando, irmão, mas é assim, em outras palavras, mais polida, mais elaborada, mas é assim que é colocado, mais ou menos, né? Como se a nossa relação fosse Deuteronômio capítulo 28. Lembra do Deuteronômio 28? É o texto clássico dos pregadores da teologia da prosperidade. Clássico, se ouvir a minha voz, abençoa, se não ouvir, amaldiçoa. Isso tinha um propósito, lá no Antigo Testamento, cumpriu o seu propósito para um povo específico. Esse texto não se aplica à igreja. Há textos e há muitos textos do Antigo Testamento que não é válido, caducaram, no sentido de ser aplicado para a igreja, que vive debaixo de uma outra aliança, de uma nova aliança, de uma melhor aliança, de uma aliança da graça, que já não mais é pautada por obedecer ou desobedecer, por mérito ou demérito, por crédito ou débito. Tá? Então essas coisas a gente precisa entender muito claramente, porque nós somos
pautados pelo Novo Testamento, que é uma nova aliança em Cristo Jesus, que fez tudo aquilo que precisava ser feito para que justificasse todos nós diante de Deus. Aí eu vou falando isso, talvez na cabeça de alguns, fala, então não precisa fazer mais nada? Diga, Luciano. Então o dízimo entra na questão de mandamento ou de tradição? Dízimo? Não, eu não vou nem entrar nesse negócio, não, um pano para manga lascado. Mas eu vou tratar isso numa ocasião melhor, né? Porque aí a gente, senão vai ficar um negócio meio esquisito. Não se preocupe, pelo amor de Deus, não perca o sono por causa disso, tá? Dízimo, eu sou contra? Claro que não. Eu acho que o dízimo é muito pouco. Eu acho que é um princípio regulamentador de contribuição. Agora, o que é pregado sobre o dízimo, aí eu sou contra. Eu sou contra o dízimo, a prática do dízimo, 10%. Só acho que também é muito pouquinho. Né? É um desencargo de consciência quando você pega lá, faz na calculadora, tira os centavos. Que tem gente que é assim, né? Eu ganho 2.100, como que faz os centavos? Lá nos Estados Unidos ainda tem aquelas, mas aqui não tem. Né? Aí dá mais que é para não pecar, né? Você arredonda para mais um pouquinho, né? Então assim, eu sou contra a forma que é pregado o dízimo, não sou contra a prática do dízimo, tá? Só para deixar claro, mas a gente retoma isso aí em outra ocasião. E porque tem medo de pecar, né? Contra Deus nesse sentido. O que a gente está falando antes sobre... Não, antes do dízimo. Não, essa questão de... Segundo Coríntios. Isso, não, mas de crédito, descrédito, né? De obediência e desobediência, nós não somos pautados por isso. Aí quando a gente vai falar sobre a doutrina da graça, né? Que é a doutrina essencial do Evangelho, sem compreender essa doutrina, nós não conseguimos compreender o Evangelho e muito menos vivê-lo como é proposto. Doutrina da graça. É algo tão complexo que ainda que a gente consiga elaborar alguma coisa, nem arranha o que é a graça. A graça é algo assim, a graça ela é mais complexa do que a própria vida, é melhor do que a própria vida. A graça é o sustento de Deus, mesmo quando não há vida, mesmo quando não há saúde, mesmo quando não há provisão, mesmo quando não há socorro. A graça de Deus é melhor do que tudo isso. E aí o 2 Coríntios capítulo 12 vai mostrar mais ou menos essas duas questões, tanto da graça quanto essa questão de que Deus também usa desses meios assim, sombrios, esses meios esquisitos, né? Que a gente acha. Martinho Lutero disse que Satanás é a mão esquerda de Deus, tá? Ou seja, Deus também age por ele, né? E ainda para abençoar o seu servo. Mas esse abençoar não é como vocês estão pensando, porque o Paulo, ele fez uma campanha, irmão, para ir sexta-feira no monte, das 11 às 3 da manhã, oração, jejum, fez a campanha, orou, disse, Senhor, tira de mim esse espinho. O espinho ninguém sabe ao certo o que é de fato. Agora nós sabemos o que causava esse espinho. E a Bíblia diz, é um mensageiro de Satanás, isso é literal. Foi um demônio, está escrito no texto lá, tá? Deve ser 6, 7, né? Alguma coisa assim. Um mensageiro de Satanás vinha esbofeteá-lo, isso é figurado. Né? Não é que ele tomava bolacha na cara, não. Isso é figurado. Afligia-o de alguma maneira. Essa aflição que é a questão dos teólogos, se era psicológico, se era físico, eu não vou nem entrar nessa questão. A questão é que ele era afligido por um agente satânico. Irmãos, na nossa cabeça, isso é muito estranho. Como que um homem de Deus, que tem fé, que faz a obra de Deus, que dedicou a sua vida a Deus, Deus faz campanha no monte, é dizimista. Como que pode Deus permitir que um encontro com o próprio Cristo, arrebatado, ele disse lá no texto, né, foi arrebatado. E o arrebatamento é o ápice, né, assim, da espiritualidade, né, para nós pentecostais. Arrebatado, visão, ouviu Deus, então tudo isso assim, a gente fala, nossa, aí sim, hein? Aí o cara é top, né? É top e tal, tem um Wi-Fi cheio com Deus assim, banda larga, 4.5G. Então assim, não, amados, mesmo assim, ele ainda não se relacionava com Deus, com essas categorias e nem Deus com ele. E aí esse texto é prova cabal de que de fato, mesmo o homem de Deus e a mulher de Deus sofrem ataques do diabo muitas vezes, mas isso com um propósito. E o propósito lá está escrito, Paulo disse. Deus permitiu isso para que ele não se exaltasse pelas excelências das revelações. Não é? Para ele entender que ele não era tão poderoso assim, não era tão fiel assim, que ele não era assim a última bolacha no fundo do pacote, né? O último salgadinho lá, o Fandangos, a última Coca-Cola no deserto. Para que ele entendesse que ele é sujeito a tudo que os outros também são. Paulo, o apóstolo, Paulo, o servo de Cristo,
Só Paulo, o irmão. Assim como Jesus também foi afligido no deserto? Não, ali não, assim, não teve da mesma forma que teve com Paulo, não. Ali foi, na verdade, uma tentação, mas na questão mesmo da afronta de diálogo mesmo, né? O Satanás se apresenta ali diante de Jesus e faz para ele propostas semelhantes a que fez lá no Éden, para o Adão. Então foi nesse embate, mas Jesus foi tentado do que foi tentado, né? Mas o Paulo já não foi tentado, não, ele foi mesmo ferrado, como diz, né? Foi... O que o inimigo queria provar ali? Para Jesus? Ele não queria provar nada. Ele queria de fato, e eu acredito que pensava que Jesus poderia, como ser humano, ceder essas tentações. E aí se Satanás conseguisse fazer isso, ele então teria vencido de fato. Como ele fez com o primeiro Adão, queria fazer com o segundo Adão. Só que o segundo Adão é do céu, né? É espiritual. O segundo Adão é genuíno, é original. O segundo Adão também, de uma forma misteriosa, não é só o 100% homem, mas o 100% Deus. Então ele se deparou lá com um homem que confiava, um ser humano, Jesus, que confiava plenamente e obedecia plenamente à vontade de Deus. Aí não teve como ele, mas ele tentou, ele é tentador. Ele é aquele que não desiste nunca. E com Jesus, inclusive, né, quando ele viu a figura humana, ele disse, opa, vou fazer igual eu fiz com o outro. Mas não contava, nem vou falar a frase, não contava que ali estava o próprio ser humano genuíno, que trazia o DNA de Deus. Perfeição. O homem perfeito, né? O homem Deus. Se é que vocês me entendem, né? nessa frase. Ou Deus homem. E Jesus também é fora da curva. Ele não consegue pegar nossa, como que pode ser isso? Não pode. Na lógica humana não pode, mas é. Entendeu? Tem coisa que não pode, mas é. Que é o caso, né? Trindade. Como é que pode explicar isso? Não pode, mas é. Então tem coisas que mas a gente não sabe. Tem coisas que na Bíblia foi revelado, mas não foi explicado. Revelação não é explicação. Revelação é manifestação, onde a gente vê lá, nossa, olha, isso aqui é real, é real. E como que é isso aqui? Não sei, só sei que é assim. É a teoria do Chicó. Não sei explicar. Então Deus é esse ser misterioso, essa incógnita. Deus é esse ser que nós de fato não sabemos tudo dele. Nós não esquadrinhamos Deus. Nós não conseguimos aprofundar, sondar. Aliás, o texto de Romanos capítulo número 11, verso 33 até o 36. O negócio é tão complexo que Paulo falou assim, eu não vou nem escrever esse negócio na teologia. Eu vou, poeticamente, vou cantar. Aí fez lá, pegou um violão e tal, 3 notinhas lá, né, básica, e cantou. Ó a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus caminhos. Quão inescrutáveis, algo que não pode ser penetrado. Olha que coisa linda. Deus é esse ser que habita no lugar inacessível, na luz inacessível. Deus é esse ser que está... a gente tem um termo na teologia que diz que ele é transcendente. Ele está para além de tudo e de todos. Embora ele seja transcendente, também é imanente. Ele se relaciona conosco. Mas ele é transcendente. Quem pode chegar a Deus? Quem pode ter acesso a Deus? Quem pode ver Deus? Não tem como, a não ser pelo Jesus. Aí sim, ele é o caminho, não é? Que leva a Deus. Ele é o único caminho que leva a Deus. Ele é aquele que pôde ser contemplado da forma mais próxima possível, humanamente falando, como Deus. Porque os discípulos, no capítulo 14 de João, chegaram para Jesus, fizeram a pergunta, o pedido básico, né? Tá com Jesus, tem que pedir alguma coisa, né? Ó, porque semelhança não era coincidência. Então, o pedido foi o seguinte, mostra-nos Deus que nos basta. Coisa simples, né? A gente só quer ver Deus, não é nada. Só queremos ver Deus, que nos basta. Aí ele responde assim, mas há tanto tempo estou com vocês não têm me visto? Quem vê a mim vê o Pai. Então Jesus ele veio como aquele que aproximou de nós quem é de fato Deus. Que de fato ele era Deus, mas humanamente ele estava ali, né? Não só representando Deus, mas era o próprio Deus encarnado. Oi? Imagem de semelhança. Ali era não só imagem de semelhança, era a expressão máxima, né, da pessoa de Deus. Está escrito em Hebreus, capítulo 1, verso 1, 2 e 3. Eu acho interessante também vocês anotarem e até lerem se quiserem, né? Havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, desses últimos dias temos falado pelo Filho,
Verso 3, ele expressa imagem da sua pessoa. E ainda o 3 vai falando da soberania dele, de Jesus. Que ele criou todas as coisas. E tudo veio. O verso 3 ainda, né? Vai falando sobre a soberania. Verso 2 e 3. Alguma coisa assim. Então Jesus é a revelação máxima que o ser humano nessa existência e nessa condição poderia experimentar Deus, ver Deus, tocar em Deus, que é o próprio Cristo. 1 João, também, o capítulo 1, se não me falha a memória, verso 1, 1 João, 1 e 1, vai dizer, o João diz que nós apalpamos a palavra da vida, nós tocamos a palavra da vida. Então Jesus de fato era o próprio Deus caminhando aqui na condição humana, né, no esvaziamento humano, na humilhação humana, mas era Deus. Olha que coisa linda, amado. Que privilégio que tiveram, né? Os apóstolos e aquelas pessoas. Mas mais bem-aventurados somos nós de Jesus, que não vimos, mas cremos. Porque nós acreditamos na palavra e de quem ele disse, de onde ele disse que veio, para onde ele disse que iria. E também disse que viria nos buscar, não é? Para ele mesmo. Porque haveria um tempo que Deus seria tudo em todos, de uma forma plena. De maneira a Deus absorver nele todos nós. Olha que coisa linda. E a plenitude, aí que a gente chama de glorificação, iria se dar nesse processo de resgate que ainda está sendo realizado nessa criação. E Deus já tem alcançado nós. Né? Se os pentecostais tivessem vindo, ia dar glória a Deus agora. Não chegaram ainda, né? Foi os irmãos faltados. Então o que acontece? Deus é soberano, Deus é Senhor. Ele está em todos os lugares. Não, todos os lugares estão em Deus. Tá certo? Um dia, um homem chamado George Miller, grande homem de Deus, aí não lembro o século não, século 16, 17, alguma coisinha, 18, por aí, né? 17 ou 18. Um homem que orava, muito interessante esse livro, conta a biografia dele. E aí diz que um dia ele estava num navio, e aí, é muito conhecido ele era, né, pelas suas obras filantrópicas, questão de orfanato, foi ele que praticamente criou o orfanato na sociedade, não existia isso e tal. E aí, ele muito conhecido, estava indo para um país, e no barco o capitão disse assim, senhor George Miller, estou olhando para o céu aqui, não estou vendo Deus, estou enxergando Deus. Você disse que Deus está no céu? Né? Onde Deus está? É fácil responder essa pergunta. O difícil é responder onde Deus não está. E tem mais uma coisa, o Senhor nunca vai poder ver a Deus, porque diz a palavra que bem-aventurados os limpos de coração. Eles verão a Deus, o Senhor não. Então a gente tem que entender, amados, que Deus, tudo está nele. Tudo está nele. O inferno está nele. Nós estamos nele. Eu acho interessante que a gente vai orar, a gente é assim, né? Senhor, estou entrando na tua presença. Veio da onde? Fala. Tá bom. Senhor, agora está entrando na tua presença. Mas está certo, a gente está nesse processo de crescimento, né, de entender tudo isso aí. Mas, amados, nós respiramos Deus. Nós estamos dentro de Deus. Não tem para onde eu vou. Disse o salmista no Salmo 139, se eu subir ao céu, tu está lá. Se eu descer o inferno, fizer minha caminha, tu também está lá. Escuridão e luz para ti são a mesma coisa e não tem diferença. Internamente, né? Porque até dentro da gente ele está. Sim, pelo Espírito. De uma forma, inclusive, literal. Isso era para os pentecostais também falar glória a Deus. Tem que avisar isso aí, né? Não, porque umas notícias dessa não é possível, mano. Deus está dentro, não é se é literal, isso não é figurado, isso não é simbólico, isso não é fictício. Deus, ele habita, mora, reside dentro de nós pelo seu Espírito. Literalmente, olha só. É por isso, inclusive, que quando se fala de batalha espiritual, demônio, aquela coisa toda, amados, Deus está conosco e maior, muito infinitamente maior, é o que está conosco do que está aí fora, está rondando, está em derredor, está bramando como um leão, está aí tentando assustar, né, os desavisados. Porque nós que temos essa boa notícia do Evangelho, ou seja, que Deus veio morar conosco, essa é a notícia boa. Esse é o Evangelho. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos capítulo 1, deve ser verso 12 ou 13. Olha que coisa interessante, o reino de Deus está próximo, não é que ele vai vir ou está vindo, está chegando. O reino de Deus está acessível. Está próximo porque pode ser agora, entendeu? Você pode participar dele. O reino de Deus, ele veio até nós. É por isso que a gente não ora, você já sabe disso, né? Há muito tempo. Eu já falei isso para vocês. A gente não ora, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. A gente não ora assim, né? Nós não oramos assim.
Porque não está escrito assim. Não é venha a nós o teu reino. O reino já veio por meio do anúncio de Cristo, pela vinda do seu Espírito em nós. Cremos em Cristo, fomos selados pelo Espírito, temos o penhor do Espírito, nós somos a habitação do Espírito. Diga, Samuel. Não dá mais para orar, né, André? Por quê? Porque você falou que Tá, meu Deus. a gente não tem como entrar, mas não dá precisar do Senhor, né? Não. E falou que não dá mais para orar o Pai Nosso. Não, não é que não dá para orar o Pai Nosso. Não dá para orar aquilo que a gente ora dizendo que é Pai Nosso. Porque se a gente pega o Mateus capítulo 6, verso número 10, vamos ler o texto. Talvez eu falei muito rápido né? Não, no capítulo. eu tô com outra pergunta. Sim, não, vamos entender essa primeiro e você faz a outra agora. Queridos, nós oramos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Esse venha a nós, esse nós não existe, esse nós não tem. A Bíblia diz, venha o teu reino. Isso faz diferença? Isso é um capricho do professor? Isso é chatice do professor? Não. Isso faz toda a diferença. Aliás, são os detalhes que fazem a grande diferença. Pergunta para as irmãs se não são os detalhes que fazem a diferença. Lucas, vocês acharam que de fato está escrito isso aí, né? Venha o teu reino, não é nosso. É o teu. Lucas capítulo 17, verso 20 e 21, Jesus disse, não diga que o reino de Deus está aqui ou está acolá. Porque o reino de Deus não vem com aparência exterior, mas o reino de Deus está dentro de vocês. Dependendo da versão, vai estar entre vocês. Não é a melhor versão. A versão lá do original é en rumon. Está dentro de vocês. O reino de Deus está dentro de vocês. O reino de Deus é o próprio rei que veio morar conosco. Então nós cristãos não oramos venha a nós. Nós oramos venha o teu reino. Sobre toda a criação. Aí sim, é outra história. É esse reino futuro que virá, porque a nós já veio. Nós participamos desse, nós experimentamos desse reino, nós vivemos esse reino, nós pertencemos a esse reino. E nós reconhecemos esse rei não só de direito, mas de fato. Nós nos sujeitamos a esse rei bondosamente porque conhecemos o seu caráter, não só a sua soberania. Nós adoramos a Deus por dois motivos, que está em Apocalipse capítulo 4 e o capítulo 5, respectivamente. Capítulo 4, o João, ele teve uma visão, é abstrato, mas não quer dizer que não é real. Porque Deus abriu a cortina, as cortinas do céu, mostrou para João a realidade, que de fato existia e existe. Então não é que foi uma visão que não era real. Então João viu de fato aquilo que é a realidade, que foi o céu aberto, coisa linda. E ele viu, capítulo 4, verso 1, ele viu o Senhor assentado no trono. Oh, que coisa linda, o Senhor assentado no trono. Algum filósofo que eu não lembro, ele acho que foi Sócrates, não sei se foi Sócrates, acho que deve ter sido um deles. Ele disse o seguinte, Deus é um motor imóvel que move todas as coisas e não é movido por ninguém. Entendeu? Deus é um motor imóvel que move todas as coisas e não é movido por ninguém. Ele está no centro, no trono, ele governa todas as coisas. Ninguém faz Deus mover a sua mão. O que a gente precisa orar é para descobrir o movimento da mão de Deus e seguir. Não é para que Deus mude a direção da sua mão. Ou então a gente está invertendo o negócio. Quem é Deus nessa história? Quando a gente dá ordens para Deus. Quando a gente entende que Deus vai fazer um negócio, o Senhor não é bem assim não, hein? O Senhor acha que vai errar aí, hein? Se eu fosse o Senhor, dava ouvido a mim. Eu estou exagerando, amados. É para a gente entender que muitas vezes nessa relação nós confundimos Deus com um ídolo. O ídolo é manipulável, é manipulado. O ídolo é servido por mão humana. Deus disse, eu não. Quem foi o meu conselheiro para que eu precisasse lá pedir conselho para ele? Quem foi aquele que eu recorri quando eu estava fundando aqui as bases da terra? Hein, Jó? Onde tu estavas? Eu conheço, exatamente. Eu conheço as estrelas pelo nome. E ele vai dando uma lição assim, ó, para Jó, que ele foi diminuindo, Jó, diminuindo. Acabou. Ele é soberano. Ele não respondeu às questões, às angústias de Jó. Olha, irmão, que coisa para nós terrível. Ele não respondeu às questões existenciais, às crises,
as angústias de Jó. Ele trouxe, foi mais ainda. É sério, não foi não? Deus, ele disse, olha, eu sou esse ser, quem é você? Eu sou Deus, quem é você? Aí Jó chegou à conclusão. Ele disse, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. E eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele se levantará sobre a terra. E em minha carne ainda eu verei a Deus. Ele viu a soberania de Deus. E ele disse, olha, antes eu só ouvia falar, conhecia a teologia, tinha experiências religiosas, agora os meus olhos te contemplam, os meus olhos te veem, o Senhor é soberano. Fala que o teu servo ouve. Senhor, não estou compreendendo, mas me ajuda a viver pela fé, a caminhar pela fé, não pela minha lógica humana. Irmãos, a fé é na verdade a entrega de tudo a Deus, esse soberano, esse Senhor, que governa a nossa vida, que sabe da nossa história. Confia nele, entrega o teu caminho a ele, ele tudo fará o mais. Foi um texto que eu tentei encorajar o nosso professor lá na peleja dele. Amados, a soberania de Deus, a gente precisa, isso é fundamento da nossa fé, soberania de Deus. Senão a gente fica doido, paranoico, achando que os demônios estão atacando. Não, amados, não. O demônio não está atacando coisa nenhuma. O demônio se defende diante da igreja de Deus, que é militante, é vitoriosa, é triunfante, pelo sangue do Cordeiro, ungida pelo Espírito, não perde uma batalha sequer. Jamais perdeu, jamais perderá. A igreja de Cristo é Ele que é aquele que peleja, não é? O texto tanto lá do Josafá, no Antigo Testamento e Crônicas, quanto Apocalipse. É esse Senhor que aparece com milhares de seus santos, com vários diademas, coroas, vitórias, desde tudo sempre. E só Ele sozinho peleja. Ele tem um cinto de ouro na sua costa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E acabou, irmão. E ponto final, negrito, itálico e sublinhado. A gente precisa entender, diga aí, Jadson. É interessante que a gente, quando visita igreja, né, a gente vê que as pessoas, pastores e dirigentes da igreja, mantêm esse negócio de ler o Pai Nosso errado. Sim, é um hábito, porque, né? Eu aprendi a ler assim o Pai Nosso do jeito que é contigo. Sim. Quando começamos... E não está escrito, né, Jadson? Rapaz, não está escrito. Mas por quê? Porque assim, nós temos esse mau hábito. Nós ouvimos e reproduzimos sem conferir. Então, por exemplo, jamais vocês façam isso. Me ouvindo aqui vai falar amanhã em qualquer lugar. Não, confira. Veja lá se a Bíblia diz, porque eu também sou sujeito a erros e a me equivocar, como todos nós somos. Então o dever de todos nós é ser como os crentes lá de Bereia, o capítulo de número 17 Atos, verso 10 ou 11, alguma coisa assim, que era o apóstolo Paulo pregando, não era o André Pernambucano não, irmão. Era o apóstolo Paulo pregando. Vamos ver se esse camarada fala. Está escrito na escritura, está aqui nas escrituras mesmo. Então confira. Esse é o motivo de nós perpetuarmos em verdades, né? Quando não algo que é prejudicial à fé, heresia e tal. Então qual que é a recomendação? Confira tudo que vocês ouvem, por pregação, por ensino, por aconselhamento, de que forma for. Confira, leia a Bíblia, procure saber se de fato é aquilo mesmo. Se o que estão expondo tem sentido, se o texto pensado faz sentido no seu contexto geral. É regra de hermenêutica que a maioria já teve, outros vão ter ainda. Né? Então a gente precisa entender toda essa dinâmica, toda essa verdade, que Deus ele é soberano, Ele é Senhor. E o capítulo 4, que eu não esqueci, do Apocalipse, capítulo 5, o capítulo 4, então Deus está lá no trono, governando todas as coisas. Uma imagem linda que o João descreve lá. E aí, mais para frente, ele vai desenrolando no capítulo 4. Ele diz assim, olha, o Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir, essa frase pode ser entendida assim, o que reinava, o que reina e o que reinará. Tá? O que era, o que é e o que há de vir. O Todo-Poderoso. Ele disse que viu no céu assim, seres poderosíssimos, de um lado para o outro, de dia e de noite. É uma figura de linguagem, porque não existe nem dia e noite, só para a gente entender que é ininterrupto, tá? Cantando, né? Tu és o Todo-Poderoso, o que era, o que é, o que há de vir. A ti são dada a honra, a glória, o louvor, o domínio pelo século do século, porque todas as coisas são porque por ti foram criadas. Deus está no capítulo 4 sendo adorado pelo fato de ser Criador. Criador. É um motivo suficiente para ele ser adorado, ele é Criador. O capítulo 5, não bastando 4, vem o 5, onde a visão ela vai se intensificando
E o João agora vê um livro selado com 7 selos. Nesse livro está o desenrolar da história humana. E aí foi perguntado, quem é que pode abrir? Quem é que tem autoridade? Quem é que tem poder? Quem é que tem legitimidade para abrir? Nem no céu, nem anjo, nem arcanjo, nem querubim, nem serafim, nem nenhum ser celestial que possa haver lá, fora esses. Nem na terra, nem aqueles governantes que existiam, os poderosos, os governantes, os sábios. Nem os que estão debaixo da terra, nem aqueles que desde do começo da criação até os filósofos, governantes, poderosos, intelectuais, nenhum desses era digno de abrir o livro e desatar seus 7 selos. Aí ele começa a se desesperar, chora muito. Vem um ancião e diz, não chores. Eis aqui está o leão da tribo de Judá que venceu. Ele é digno para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Aí ele olha do lado e tem um cordeiro imolado, com marcas, feridas. Cristo lá no céu, ainda com as marcas. E é por essas marcas que ele vem com autoridade, irmão. Por ser resgatador. E aí o João agora começa então a louvar e ele vê o céu assim convulsionando no louvor. Dizendo, glória, honra, louvor, magnificência, domínio sejam dados a ti, que compraste para Deus homens e todo povo, todos os povos, língua, tribo e nação, e pelo teu sangue os resgataste. Ele aqui, agora Deus, é adorado por ser resgatador da sua própria criação. 2 motivos suficientes para nós, discípulos de Jesus, adorar Ele. Porque Ele é Criador e porque Ele é nosso Salvador. Não vi no bênção, não vi no providência, o cão tormentando. Adore a Deus. Encontre esse significado de adorar a Deus, de louvar esse soberano. Ele é Deus, irmão. Ele não precisa provar o amor dele por mim. Ele não precisa mostrar que é na minha vida. Ele não precisa mostrar que me ama. Ele não precisa fazer alguma coisa em meu favor para falar, agora eu sei que Deus é comigo. Não, Ele é Deus, Ele é Senhor. Esse entendimento basta para que a gente caminhe na fé, vença as adversidades da vida. É simples assim. O entendimento, estou falando, né? A prática diária que é o desafio, como sempre vai ser. Teoria é sempre mais tranquila. O desafio é quando sai dessa salinha e enfrenta a realidade da vida, inclusive os próprios. Vocês entenderam da questão do 2 aos Coríntios 12, de Paulo lá, né? Então Paulo, homem de Deus, servo de Deus e tal, mesmo assim, Deus permitiu que esse agente do diabo, esse demônio, afligisse ele. Mas ali estava uma coisa tão boa, né? Porque ali Paulo se manteve dependente de Deus e humilde. Ó, que bênção que é um demônio na vida de alguns. Né? Enquanto a gente está expulsando demônio, para a gente entender, o Senhor pode deixar vir esse demônio, deixa ele vir. E quando a gente entende a soberania de Deus, a gente vai caminhando de uma maneira mais leve, sem paranoias. O evangelho muito mais tranquilo, confiante. Porque o que eu disse não completei, que o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Crede, essa palavra crede vem de pistes, no original quer dizer confiança, relação de confiança. Eu confio em Deus, eu confio no seu caráter. Porque tem gente que a gente sabe que tem poder para fazer algumas coisas em nosso favor, mas a gente não confia no caráter, não é? Sim ou não? A gente sabe que tem poder para fazer, mas a gente não confia no caráter, então a gente não espera muita coisa. De Deus não é só o seu poder que nós acreditamos, nós confiamos nesse caráter bondoso, é um pai bondoso. É que nós somos criancinhas, né? A gente ainda não entende. É igual aos nossos filhos, quem tem filho sabe. Né? Ele não entende, ele acha que a gente está fazendo alguma coisa para prejudicá-lo. A gente dá uma ordem, priva de alguma coisa, põe no castigo, e aí ele entende que não, meu pai não me ama. É que é criança, nós somos crianças diante desse Deus. É fato. Né? Então, qual é o nosso desafio? Obedecer a Deus sem entender todos os processos que Deus tem na nossa vida. Esse é o grande desafio que nós somos convidados para viver pela fé. Tudo bem nessa questão de soberania de Deus, irmãos? Sim, nenhuma pergunta fácil e rápida? André, então é errado dizer, como a gente já costuma ouvir por aí, né? Que a oração move a mão de Deus ou muda a sentença. Eu acho bem perigoso essa ideia, porque assim, quando essas pessoas elas acreditam que de fato a sua oração é que vai fazer com que as coisas aconteçam. Quando a gente fala de soberania de Deus, Deus é que está fazendo tudo, desde o começo até o fim. Ele é o autor e ele é o consumador nesse processo.
Então, assim, quando eu penso que eu vou orar e Deus vai fazer tal coisa que Ele não ia fazer, ou que eu posso fazer Deus mudar, então calma aí, a Bíblia diz que Deus não tem mudança nem sombra de variação, Ele é perfeito. O que Ele ia fazer de qualquer forma, eu orando ou não. Né? Orando ou não. Então, se não fosse a minha oração, né? Se eu não estou aqui na brecha orando, que isso? Deus disse: eu procurei em toda a terra, se estivesse na brecha não achei. Foi nós agora que entrou, numa visão de Deus, tem que mudar o texto lá, né? Então, irmãos, nós não só, primeiro que não sabemos orar. A Bíblia já começa por aí. Eu quero perguntar, quem é que sabe orar aqui? Ninguém. Já acaba por aí. Nós não sabemos orar como convém. Não sabemos, amados. A Bíblia está escrita, nós confiamos na Bíblia. Então não sabemos orar. Deus, de fato, Ele é perfeito nas suas ações. Ele não ia fazer alguma coisa e eu alterei o feito de Deus. Tá certo? Porque a minha oração fez com que Deus fizesse alguma coisa, não, Ele já ia fazer. Ele está antes, muito antes nessa história do que nós. Vai pegar o texto de Moisés, não? Não, tá. É que o irmão fez uma pergunta e assim, uma baita uma pergunta inteligente. Porque Concordo. a gente é ensinado que se nós pedimos, dá-se-nos dá. Isso. Que se a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E que não está errado então, no texto, né? Então, precisa ver o contexto que é colocado. Então, mas é o que é passado, foi o que o irmão falou aqui. Eu aprendi a oração do Pai Nosso, venha a nós o teu reino. Amado, tá entendendo? É por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui justamente para crescer no entendimento. Sim, sim. Né? Então, assim, é natural que vocês se deparem, nossa, olha, nós fomos ensinados assim, ouvimos assim, mas graças a Deus nós estamos nos reunindo e entendendo que muitas coisas, senão não teria nem porquê. A gente vinha aqui só para confirmar aquilo que a gente já sabe, né? Não tinha sentido isso. E sempre vai haver esses choques. Eu sei que alguns aqui não vai dormir, eu acho é bom. Eu acho é bom. Aproveita e ora a madrugada toda para fazer a mão de Deus mover. Então, o que acontece? Deixa eu só completar, porque eu queria completar a tua pergunta. Então o Alberto perguntou, foi o que mesmo? Se a oração pode mudar a sentença. Sim, isso. Olha só, irmãos, o que a gente precisa entender é que a oração não é uma ferramenta para que a gente consiga nada de Deus. Então já tem outro equívoco aí. A oração e o jejum, que é semelhante, não são, nós somos ensinados assim. São ferramentas, se a gente usar direitinho, a gente vai conseguir coisas de Deus. Não é? A oração, eu vejo biblicamente a oração como um privilégio de nos relacionarmos com Deus. Porque o que a gente fala de besteira na oração não é fácil. Já tinha meia dúzia mortos, né, Vinícius? A gente, só deixa eu completar aqui, você já entra aí. Amados, faz assim uma análise honesta, sincera e puxa na memória. Algumas orações que você fez, entendendo que aquilo era vontade de Deus, que aquilo era melhor para a tua vida ou para a vida de um terceiro. Aí depois falou, nossa, ainda bem, né, que Deus não atendeu. Não, é sério. Teve ocasiões na vida de vocês, na minha, um monte. Imagina se Deus atendesse essas orações nossas. Deus só faz aquilo que de fato é a sua vontade. Deus só faz a sua vontade, mano. Quando nós oramos e Deus faz aquilo que nós oramos, é porque nós acertamos. Acertou, entendeu? Isso. Ele é miserável pecador mesmo que acerta. Quando o Espírito nos leva nessa oração. Quando nós oramos no Espírito, nós oramos bem. Quando nós oramos no Espírito, nós estamos orando segundo a vontade de Deus, porque o Espírito gerou isso em nós. Então quem orou foi Deus. Para Deus. Através de Deus. E você só chega a esse ponto através do relacionamento que você adquire pela oração. Exato. Antes que eu responda, segura aí. O ponto que eu quero chegar é esse aí, irmão. Que assim, a oração não é uma ferramenta para a gente conseguir as coisas. A oração é a via, é a única via que nós temos de nos encontrar com esse Deus tete a tete, face a face, bolinho no olho, bolinho no olho. Né? A oração, porque assim, olha só, eu fiz essa pergunta já para os irmãos que me acompanham um tempo, para outros aqui também, mas eu acho que vocês esqueceram. Tomara que esqueceram, porque acham que eu estou falando coisa nova. Então, assim, se Deus prometesse de fato, e fosse uma promessa, tivesse escrito na Bíblia, claramente, você pode se matar de orar e eu não vou responder nenhuma das suas orações. A pergunta aí não precisa ser respondida, é só para ser refletida. Você continuaria orando? Se Deus falasse assim, não vou responder nenhuma das suas, você continuaria? Indo lá no quarto de oração, na vigília, no monte, no vale, sei lá onde,
orar? Você continuaria com esse ímpeto, com esse desejo, com essa vontade de orar? Se Deus garantisse que não ia responder as suas orações, melhor ainda. Melhor ainda. Ó, que coisa interessante. Se Deus dissesse assim, ó, conversa fiada, não existe inferno não. E nem existe punição para aqueles que pecam. Nós continuaríamos servindo a Deus, procurando viver uma vida em santidade, preocupados em não ofender a santidade de Deus. Continuaríamos, amados, se não tivesse condenação, ou a gente ia cair na gandaia e primeira semana de março, eu lá. Hã? Em vez de pular no espírito, pulando lá no carnaval. A gente precisa refletir sobre se a resposta aí, se for sincera, e se você for honesto e sincero consigo mesmo, você vai responder, não oraria. Porque eu oro na expectativa que Deus me socorra, que Deus atenda, que Deus reverta o quadro adverso da minha vida. Eu jejuo porque eu entendo que no jejum é que Deus que vai chegar com poder e que vai acabar com tudo isso aí. É porque eu acredito que essa minha vida santificada vai me levar ao céu. Porque tem punição. Então eu sirvo pelo medo, não pelo entendimento de quem Deus é, e pelo amor do entendimento desse soberano, desse Pai amoroso. A gente precisa trabalhar esses conceitos na nossa cabeça. Porque é distorcido. Deixa o Valão falar ali, isso é a senha dele, tá? Diga. Não, mas em cima da pergunta do pastor Alberto, não pode estar embasada também em cima do texto de Abraão com Ló? Qual, Valão? Que Abraão, na situação de Sodoma e Gomorra, tentando tirar Ló de lá. Sim. Senhor, se tiver lá uns 50, o Senhor livra, uns 45, uns 30. A questão, não, sim, é humano. O Abraão e nós é a mesma coisa. Não tem diferença. Os homens de Deus na Bíblia, todos eles são ordinários. Lembra que eu falei isso? Todos ordinários. Não é porque eles pediram, falaram que de fato aquilo está correto. Isso que a gente precisa entender, amado. E ainda mais no Antigo Testamento, porque a revelação ela é gradual. Não é? A gente precisa entender a perfeição do relacionamento com Deus através de Jesus. Não é Abraão, não é Isaac, não é Elias, não é Josué, não é Moisés, não é ninguém. Todos esses homens se equivocaram na maioria das vezes. Todos. Jesus é o padrão. Ó, quer ver Jesus orando? Senhor, eu estou numa aflição agoniante. Eu estou num perrengue lascado. Vou passar por essa cruz que eu não estou querendo. Eu não estou querendo, Senhor. Tu sabe que eu não estou querendo. Livra-me desse negócio. Não deixa eu beber esse cálice. Deixa não, Senhor. Não foi essa a oração de Jesus? Essa é a nova tradução linguagem de amanhã. NTLA. Não existe ainda, mas... É só para a gente contextualizar. Mas foi, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, esse sofrimento. Todavia, seja feita a tua vontade. Toda a oração nossa, acredito eu. No final, a gente podia falar um monte de besteira. Faz parte do processo. Faz parte. Falar... Deus não repreende a gente. Fala, Senhor, eu queria ser curado, não queria morrer com essa enfermidade, esse negócio me castigando. Eu queria um emprego melhor, ganhar dinheiro, eu queria a bonança. Está tudo certo no sentido de que Deus vai ouvindo, né? Meu filho, vai desabafando aí, vai falando. Muitas vezes Deus não repreende, irmãos. É tão lindo a relação dos salmistas com Deus. Eles são tão honestos. Deus não repreendeu um sequer pela honestidade. Senhor, eu estou com raiva. O Senhor pega aqueles meus inimigos lá, atravessa ele pelos meios, quebra o maxilar. Está escrito, eu não estou inventando. Tá escrito, não estou inventando nada. É que eu exagero um pouquinho sim na dose, mas o teor é esse, né? E tal. E o profeta que diz, o Senhor me iludiu. O Senhor me iludiu, eu fiquei iludido. Jeremias, não foi Ezequiel? Irmãos, olha que honestidade brutal desses homens. E Deus nunca... Você está bestando? Você está doido? Deus simplesmente entendeu, chegou, deu um abraço. Meu filho, vai fazer o que eu lhe mandei, vai. Né? Enviou o Espírito, assim, queimou os ossos por dentro do profeta e disse, tá bom, senhor, vou pregar e tá tudo certo. Não entendo nada, mas vou fazer a tua vontade. Então essa honestidade, meu Deus quer, Deus gosta, e Ele não repreende. Ele não leva em consideração as nossas orações. Graças a Deus pelas nossas orações não respondidas. Graças a Deus. Então a oração de Jesus para nós é o padrão. Jesus é o padrão. Jesus sim, relacionamento perfeito. Tudo que saiu da boca de Jesus pode imitar, seguir. Não vai ter falha, não vai ter erro. Toda atitude de Jesus, sem exceção. Tá bom?